Oi? Alô? Oi. Alô? 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 Oi? Oi? Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, whatever. Meu nome é Felipe, eu sou parte do time de arquitetura de segurança da informação da Produban. A Produban, para quem não sabe, a gente vai passar os detalhes agora, mas ela é uma empresa do Grupo Santander, é uma empresa que trabalha com serviços de arquitetura para o banco. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, meu parceiro, e ele vai começar explicando sobre a empresa e sobre toda a apresentação. Bom dia. Meu nome é Gabriel, trabalho na Produban já há 7 anos. Hoje eu sou gestor da área de monitoração, automação e do Big Data. Tá? Foi um projeto que a gente começou aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E eu vou passar para vocês aqui um pouco, explicar brevemente aqui o que é a Produban. Tá? Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura e os 2 casos de uso que a gente tem hoje implantados lá em produção. Tá? Bom, a Produban é uma empresa de tecnologia do Grupo Santander. A gente está espalhado aí em diversos países aí pelo mundo, tá? E são mais de 5.000 pessoas em todo o mundo. E aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de informações aí, a quantidade de transações também que tudo isso gera, né? Então aqui são os números são altos que a gente processa. A gente tem aí petabytes no nosso data center e a gente precisava utilizar essas informações. Tá? Isso gerava uma certa carência. Bom, aqui tem a motivação do projeto, tá? Então a Produban está com uma iniciativa bem forte de transformar todas as ferramentas possíveis da empresa em open source. A gente está trabalhando forte para isso, que a gente acredita numa tendência, está investindo bastante também, apoiando bastante aí as causas de tecnologias open source. Tá? Então, junto com o Big Data, a gente também está trabalhando forte com as plataformas globais aí de cloud, infraestrutura as a service, plataforma as a service, DevOps, e também temos aplicações mobile. Bom, aqui são os famosos 4Vs do Big Data, né? Então, volume, velocidade, variedade e veracidade. A gente tem muitas informações para serem processadas, recebe transações aí o tempo todo, saber também das métricas que a gente tem, só que no nosso hospedeiro a gente tem cerca de 20.000 servidores e é importante para a gente saber como estava a saúde do nosso ambiente e, além de implantar melhorias de monitoração, saber como eu consigo correlacionar os dados de infraestrutura e de aplicação para melhorar o serviço de TI. Quando a gente começou o projeto, a gente definiu que iríamos trabalhar com arquitetura Lambda, então a gente usou a definição do Nathan Morse, que é o criador do Apache e do Cascalog. A gente vai ter sempre os dados online, via streaming, com Storm, e também a gente está usando o Hadoop para a camada batch, tá? Então, essa aqui é a definição da arquitetura Lambda. Aqui tem um pouco uma visão bem macro do que a gente está usando da arquitetura. A gente se preocupou em ter um ponto único de entrada. O ponto único de entrada dos dados é o Kafka. A gente usa o Apache Kafka, ele funciona, é baseado em tópicos, os eventos todos caem dentro do Kafka e os dados são consumidos aí, tanto pelo Storm, para fazer o streaming, e também a gente tem o Camus, que é um job do LinkedIn, para gravar os dados dentro do HDFS.
todos os dados que a gente recebe são serializados em Avro. O Avro é um sistema de serialização de dados que, além de ser fácil utilização, ele é baseado em esquemas, ele permite que você compacte os dados. Então você tem você vai ocupar muito menos espaço no seu disco por conta dos esquemas Avro, tá? Aqui no Batch Layer tem aqui um desenho de como funciona o Hadoop, tá? A gente está trabalhando de maneira tradicional, então sempre vai ter lá o Master Node com o Name Node e é distribuído aí as informações pelos Data Nodes, tá? Então, a vantagem do Hadoop é que ele é altamente resiliente, as informações são gravadas e distribuídas nos Data Nodes, que permite, caso você tenha alguma indisponibilidade, alguma falha, você consegue recuperar, você não perde informações, tá? Além do alto poder de processamento aí de gravação dos dados. Para a camada que a gente chama de Near Real Time, nós estamos utilizando o Storm. E aí também tem um exemplo da topologia, tá? O Storm tem sempre os spouts e os bolts. O spout vai fazer o streaming de dados, vai pegar a informação de um lado, passar para o outro. O bolt permite que você faça alguns filtros dentro desses dados que são recebidos. Então, se você recebe um grande volume, mas não tem a necessidade de utilizar todos os dados que você recebe na camada de real-time, você consegue colocar esses filtros dentro dos bolts do Storm. E a Servicing Layer? A Servicing Layer é a camada onde a gente vai conseguir agregar tanto os dados do online quanto os dados históricos, para você fazer pesquisa de informações e ter o acompanhamento do que está acontecendo. E, se for necessário, você consegue ver os dados que foram gravados aí no passado, tá? Mais para frente eu vou colocar um desenho de como é que a gente está usando a Servicing Layer. Bom, aqui foi quando a gente decidiu, só um breve histórico, tá? Foi quando a gente decidiu começar a trabalhar com os conceitos de Big Data e a gente resolveu também participar para criar tecnologias. A gente, acompanhando as tendências do que estava acontecendo, junto com o Facebook, Yahoo, LinkedIn, a gente já tinha, claro, a necessidade de processamento de dados que justifica ter um Big Data dentro da Produban. E a gente começou a ir atrás de informações, ninguém conhecia a fundo nada, e começamos a estudar e fazer diversas provas aí, até conseguir chegar onde a gente está hoje, né? Bom, a gente vai começar a explicar aqui os dois casos de uso que nós temos implantados em produção dentro da Produban. Isso aqui são dois primeiros casos, a gente está observando aqui puramente tecnologia, mas é algo que pode ser expandido aí para N segmentos, tá? A gente pode usar depois para fazer informações de negócio. Aqui é um primeiro caso de uso que era uma deficiência que nós tínhamos dentro da Produban, que havíamos notado, tá? Dentro de monitoração, a gente pretende concentrar 100% dos recursos tecnológicos, correlacionar eventos de infraestrutura e aplicação, ampliar o escopo do ambiente de monitoração que nós tínhamos, que a gente identificou que tinha falhas, tinha muitos gaps, não conseguia abranger tudo que era possível, mesmo pela quantidade de volume e tipos de informações diferentes, tá? E o principal motivo da monitoração, que é ter ela proativa, para reduzir aí o número de incidentes através de alertas, e saber aí se antecipar para evitar indisponibilidade aí aos nossos clientes finais, tá? E o CIEM também, que é para a parte de segurança. Então, havia necessidade, a quantidade de logs que são tratadas de diferentes dispositivos para evitar ataques. Então, a gente conseguia também usar, depois que tinha a arquitetura montada, acoplar junto com o CIEM e a monitoração. Esse aqui era o cenário que a gente tinha do ambiente de monitoração, uma arquitetura normal, tá? Então, nós tínhamos muitos problemas com essa utilização. Primeiro que era a instabilidade das peças,
a dificuldade de tratar os grandes volumes de informação. Então, eu tenho ali um DW, mas o DW era bem limitado, eu restringia informações a CPU, memória e disco, e também não tinha a performance esperada, tinha diversos problemas por conta do tamanho mesmo do evento. Tem uma peça para criação de regras, onde eu não conseguia correlacionar as informações também, os eventos, para ter um alerta eficiente. E o concentrador, que ele simplesmente armazena os alertas para disponibilizar para qualquer outro front-end consumir, tá? Um front-end de eventos aí para alguma equipe aí atuar em primeiro nível os alertas que vão chegar do ambiente. Então, tem alguns problemas ali embaixo, que basicamente são esses aqui que eu falei, que nos fez pensar também e falar assim, pô, vamos trocar isso, colocar monitoração para dentro do Big Data. São os nossos objetivos, que foram identificados aí e nos motivou a ser um dos primeiros cases aí para entrar na utilização do Big Data. Então, primeiro ponto, a gente queria tornar a monitoração proativa, estabilizar o ambiente, que a gente tinha muitos problemas com agentes indisponíveis, ou então a gente ficava zumbi na máquina e deixava de gerar alertas e evitar que incidentes ocorressem para os nossos clientes, né? Então, a gente também tinha deficiência de conseguir fazer o nosso capacity das máquinas. Por conta dos dados, eu tinha limitação histórica e eu não conseguia ter informação suficiente para gerar os indicadores necessários aí e oferecer aos times que davam suporte a servidores como estava a saúde do ambiente deles, tá? Aqui é uma amplitude do que a gente tem como escopo de monitoração, tá? Que são alguns números. Então, são 15 mil servidores lógicos, variedade de produtos de infraestrutura, instâncias web, instâncias de application server, instâncias de banco de dados. Então, sendo uma empresa do Grupo Santander, a gente tem a monitoração aí de diversas aplicações e de diversos tipos de tecnologia que dão suporte aí aos sistemas que o banco oferece, tá? Então, é um ambiente muito vasto, cada informação chega para a gente de um jeito, e é aí que a gente começou a pensar nos conectores para colocar os dados dentro do Big Data. Bom, nesse slide está um pouco ruim de ver, mas depois, se vocês fizerem o download, vai conseguir ver melhor. São arquitetura lógica, é o conjunto de peças que a gente utilizou para fazer com que os dados percorressem todo o caminho aí da batch layer, da speed layer, fossem armazenados aí também dentro do HDFS de forma compactada. Então, tem algumas peças que a gente destaca, que sempre é o Kafka, Storm para o speed layer e o Hadoop. A gente, como serializou as informações em Avro, eu tenho ali uma peça que foi desenvolvida por nós, que é o Java Proxy, tá? O Java Proxy, ele pega um tipo de métrica e serializa ela em Avro, transforma. O Avro ele trabalha com esquemas, é bem parecido com o JSON, então fica fácil de trabalhar. E disponibiliza esse dado dentro do Kafka. Todo o dado que está no Kafka está serializado. E aqui é um desenho um pouco mais detalhado das visões de arquitetura que a gente apresentou no começo, tá? Ali eu tenho alguns conectores que a gente trabalhou, alguns nós desenvolvemos, tá? Os outros são para fazer algum tipo de coleta, por exemplo. Eu coleto informações REST, SOAP, com as APIs das ferramentas que oferecem esse tipo de conexão, para poder serializar elas em Avro e colocar para dentro do meu bus, tá? Que entraria pelo Kafka. Nós temos ali chamamos de SQL to Kafka. O que é esse SQL to Kafka? Basicamente é a mesma coisa que tem o Spark para SQL, eu não lembro agora, e também tinha o Scoop. Quando a gente começou a trabalhar nesse conector, essas tecnologias, ainda não havia o Spark para SQL, e o Scoop ainda era bem primário. Então, a função é a mesma, ele vai fazer uma query num banco de dados, coleta as informações, serializa em Avro e joga para o Kafka, tá? Os robôs que a gente usa bastante para monitorar as webs que a gente tem, ou os serviços especializados ali do banco,
Então a gente usa com o JMeter. O JMeter grava o resultado numa log e depois o Logstash aí se responsabiliza por mandar a informação diretamente para o Kafka, já serializada também. E para fazer a monitoração de infraestrutura de servidores, a gente está usando o Zabbix Agent, que ele está distribuído aí já em cerca de 30%, 40% do nosso parque, e está coletando as informações de CPU, memória e disco, de diferentes sistemas operacionais que nós temos. Tá? A informação ela passa aqui caiu no Kafka, ela já passa a ser consumida tanto pela Speed quanto pela Batch Layer. E aqui, onde tem um porquinho ali, que é o PIG, que são os jobs do PIG, é o que a gente chama de Servicing Layer. Servicing Layer ele vai preparar os dados, vai deixar os dados estruturados aí para serem consumidos, sem você precisar bater sempre no HDFS. Então, a gente tem um job PIG, que é executado aí todas as noites, que ele processa os dados que estão no HDFS, que são dados crus. Ele processa e deixa as visões armazenadas já dentro do HBase. O dado sumarizado, por exemplo, para a Capacity, a gente acaba sumarizando a informação de hora em hora, com um número limitado de métricas, não sumariza tudo. São regras específicas que a gente pega a informação, que sabe que são visões preparadas aí, que precisam de uma certa velocidade para ser consumida. Tá? E se você precisa fazer alguma análise mais específica, ou uma análise forense, que nem o Felipe usa bastante, aí teria que fazer direto a exploração no HDFS, né? Que para isso a gente tem o Hive para fazer as consultas, e como um visualizador ali do HDFS, a gente também usa o Rio, que é bem bacana aí como interface gráfica aí do HDFS. Tá? Na camada de Speed, a gente está recebendo os dados no Elasticsearch, sai do Storm para o Elasticsearch. A gente retém 7 dias a informação no Elasticsearch, fica possível de você visualizar aí 100% de métricas dentro da ferramenta e fazer gráficos, correlacionar também os dados que chegam. E para o envio de eventos, a gente tem o Kepid, que é um enfileirador de mensagens, funciona como o famoso MQ, tá? Que é um open source, para trocar essas informações com o CID-CEP. O CID-CEP é uma peça que a gente ainda precisa trabalhar melhor nele. O CEP é de Complex Event Processing, ele recebe as informações e seria a nossa peça para fazer a correlação, trabalhar com time window de eventos, que isso para a gente é muito importante, saber a persistência de quantos eventos anômalos estão chegando, quando que um evento é anômalo, que deve enviar um alerta aí para alguém da nossa operação tratar e estabilizar o ambiente. Tá? Bom, aqui eu entrei um pouco mais nos detalhes dos conectores. Então, a gente tem ali o SQL Kafka, que eu falei, os robôs, e o REST e o SOAP, que são as APIs que a gente consome das aplicações. Eu citei alguns exemplos ali, que por conta da nossa infraestrutura ser imensa, a gente sempre vai buscar informações aí, sendo o menos intrusivo possível também com as aplicações de produção. Então, a gente achou a API uma boa forma para coletar métricas dessas peças aí que estão dentro do nosso ambiente. Tá? Bom, aqui entrando um pouco mais no detalhe da camada online, teve um cara ali que eu esqueci de citar, que é o Redis. O Redis ele é um banco de dados em memória, tá? E a gente usa ele para enriquecer os eventos e também normalizar algumas métricas. Como a gente não usa a interface gráfica do Zabbix, tá? A gente usa o protocolo do Zabbix Agent. Então, o que é a normalização de métricas? Os dados de CPU, memória e disco de Linux chega de um jeito, de Unix chega de outro, dependendo do sistema operacional, a informação vem de um jeito. Mas no final das contas, o que você precisa ver? O consumo de disco, o consumo de CPU, o consumo de memória. Então a gente tratou essas informações aí e deixou no Redis. Sempre que chega alguma métrica de disco, o Storm passa a informação para o Redis, normaliza o evento e envia ao Elasticsearch para ser consumido. Isso facilita a busca das informações. Quando você precisa ver uma métrica de disco, você não precisa ficar procurando pelo sistema operacional. Além de normalizar as métricas, o Redis é muito importante para a gente, para enriquecer os eventos com os dados do CMDB. O nosso CMDB, ele traz, além de trazer 100% aí
das informações dos dados de infraestrutura, ele também traz dados de serviço. Então, qual segmento de negócio que esse servidor está atendendo, qual segmento de negócio que serve esse application server. Então, ele enriquece com essas informações, o que nos possibilita também traçar um impacto, caso a gente tenha alguma indisponibilidade. A gente sabe exatamente qual que é o serviço que está sendo afetado, fica fácil de fazer as consultas dentro do Elasticsearch com o Kibana. Na camada batch, aqui um pouco mais um detalhe também, os dados são sempre gravados crus no Hadoop, e a gente usa ali na Servicing Layer o HBase, o Phoenix, para fazer as consultas SQL-like dentro do HBase, tá? Ele tem um driver aí para JDBC, que permite que você faça queries dentro do HBase, é bem bacana. E o Pig, que faz as gravações, tá? E para consultar os dados aí customizados, a gente usa fazer as consultas customizadas, tem o Hive para fazer a exploração. Essa integração com o Elasticsearch, a gente ainda está trabalhando nela para os dados históricos. O Elasticsearch, ele indexa a todas as informações e armazena dentro do servidor, e isso a gente tem que ter certo cuidado e estudar melhor até os plugins que ele tem para fazer a conexão com o HDFS, para que não sobrecarregue o nosso ambiente e disponibilize nosso cluster. Aqui é um exemplo do nosso fluxo de dados. Então, a informação partindo desde a origem, desde o servidor, e qual que é o processo todo que ela corre, tá? O agente Zabbix, por exemplo, mandou a informação lá de CPU, memória e disco, o dado é serializado em Avro, enviado pelo Java Proxy, que é a peça que a gente desenvolveu, então o agente Zabbix manda a informação para o Java Proxy, serializa em Avro, postou no Kafka, a gente tem uma retenção de 4 dias dentro do Kafka, então se houver alguma indisponibilidade nas peças que estão na frente do Kafka, a gente não vai perder dados, pelo menos por 4 dias, tá? A gente tem 4 dias aí de tempo para recuperação sem perder a informação. E aí vem todo o outro caminho que a gente seguiu, né? Passa pelo Storm, o Redis normaliza e a informação é enviada aí para o Elasticsearch para consumos, tá? Para consumo dos dados. Aqui é o mesmo fluxo, só que agora para a camada batch. Para a camada batch, a única diferença que vai ter é que é o Job Camus que vai fazer a gravação dentro do HDFS com os dados, e tem os scripts Pig para fazer a consulta e tratativa das informações. Bom, aqui a gente entra com alguns casos de uso, que para a gente está sendo bem bacana, assim, está agregando bastante valor para o próprio negócio, tá? Então, aqui é um exemplo que eu dei da gestão de serviço. É um gráfico que eles usam aí para saber a saúde de um sistema específico em tempo real. Então, eu tenho ali no primeiro gráfico à esquerda, tem o tempo médio de resposta, que a gente faz com os robôs, a disponibilidade da URL, a quantidade de conexões que a gente está tendo no ambiente, que isso aí, normalmente, nós coletamos com a API aí de load balance. Tá? E o throughput de transações. Então, alguns das informações aí que o pessoal está utilizando bastante, tá? Então, eles utilizam até esses indicadores para definição de nível de desvio de serviço, análise de impacto de incidentes, identifica desvios de comportamento de alguma aplicação. Aqui é um outro exemplo com os gráficos de infraestrutura. Tá? Então, eu tenho aqui de um certo serviço, eu consigo saber se tem alguma máquina que está com funcionamento anormal. Eu tenho ali alguns grupos que são informações enriquecidas pelas funções do CMDB, então eu tenho um grupo com as máquinas de LDAP, um grupo com as máquinas de aplicação, de database, então fica fácil de você fazer o acompanhamento de um serviço completo. Tá? Essas informações podem ser feitas para análise preditiva de capacity, desde que a gente tenha um histórico aí vasto para tratar as informações. Tá? Bom, os dados enriquecidos com o CMDB e identificação de desvios de comportamento também. Aqui eu vou citar um exemplo prático que pode ser utilizado, e é um teste de contingência, né? O teste de contingência a gente vai para, por exemplo,
todos os servidores de um entorno, ver como é que o serviço se comporta e como as máquinas aí para que estão estendidas, né? Quer dizer, a gente tem os servidores estão em cima de um hypervisor, tem um hyper que é estendido, parou de um entorno, mandou para o outro entorno as máquinas, então está tudo em HA, a gente precisa acompanhar isso aí, tá? Aqui é um exemplo do que dá para ser visto foi visto no teste de contingência, tá? Nós tínhamos uma relação de serviços que foram afetados, que seriam afetados, e tínhamos que mostrar que foi efetivo o teste e que as máquinas realmente foram desligadas, qual seria o impacto no serviço numa situação real de desastre. Então, a gente viu que no entorno A, todas as máquinas ali no data center A pararam de reportar métricas e, para as que estavam em infraestrutura estendida em HA, aumentou o número de crescimento no data center B, tá? Então, a gente chegou a 0 com a quantidade de servidores conectados e no outro a gente percebe um aumento. Então, isso serve como evidência para mostrar que o teste foi feito e teve o efeito esperado, pelo menos para a questão de infraestrutura. E aqui são alguns casos da disponibilidade do serviço, tá? O que foi visto aqui? Dentro do mesmo intervalo de tempo, onde a gente viu que as máquinas foram desligadas, a gente conseguiu fazer o acompanhamento desse serviço. Então, para o serviço A, nós não tivemos impacto na aplicação, porque nota-se que a URL não chegou a ficar indisponível, e o tempo médio de resposta ali teve um pico no final, mas nada que indisponibilize, tá? Então ali tá um pouco ruim de ver, mas o tempo máximo que chegou foi em 4.000 milissegundos. E esse gráfico maior de baixo mostra a quantidade de conexões que a gente teve no ambiente. Então significa que estaríamos preparados para essa aplicação caso tivesse um desastre. Nós não perderíamos aí, não derrubaríamos o sistema. E aqui é um outro exemplo que já houve a indisponibilidade na URL. Então, caso isso acontecesse, a gente ia ter um momento de indisponibilidade aí para reportar. E aqui é um outro exemplo desse cara que ficou indisponível, da URL. A gente olhou também por que ele indisponibilizou e viu que ele tem um baixo poder aí de cluster, né? Então, quer dizer, a máquina tá em HA, mas ficou indisponível. Quer dizer, a gente parou de coletar no data center A, o servidor virou para o data center B, ele parou de fazer a coleta, mas teve esse tempo de indisponibilidade nessa virada. Bom, eu vou passar aqui o microfone para o Felipe, que ele vai falar aí do caso de utilização que foi feito para segurança, que a gente estava com esse entorno montado para monitoração e para fazer todas as métricas do CIEM aí era uma grande oportunidade também para inserir no nosso ambiente. Bom, pessoal, então Gabriel estava com tudo pronto para monitoração, para conseguir saber quando o serviço estava indisponível, quando uma máquina afetava o serviço, sabia tudo, conseguia ter toda a visualização. Mas aí lá na minha salinha de segurança eu precisava ter uma visualização também muito parecida. Então a gente precisava saber tudo o que estava acontecendo em todos os servidores, a gente precisava saber quais eram os eventos de segurança que estavam sendo gerados por todos os appliances, a gente precisava saber, quando rolou um evento de deleção ou criação de usuário no Windows ou no IDM, né, no FreeIPA, e a gente precisava saber disso de alguma maneira, né? E aí acabou que as necessidades se cruzaram. Então, já existia o projeto de Big Data para a gente conseguir monitorar evento de máquina, né? Então a gente sentou, negociou e falou, bom, legal, vamos juntar e vamos também monitorar os eventos de segurança, vamos me ajudar a fazer isso, né? E aí surgiu uma questão, como a gente vai fazer isso? Né? De que maneira a gente vai fazer isso? Como a gente vai chegar lá? Tá? Então, aproveitando toda a infra que já havia sido montada, havia sido arquitetada para o projeto,
era fácil dizer que, show, a entrada de dados é a mesma, eu vou conseguir usar um logstash lá na ponta, eu vou conseguir usar um syslog para enviar dados, eu vou conseguir pegar alguma informação de alguma appliance com SNMP e tá show, vou mandar para o mesmo lugar, né? Só que eu tenho que fazer alguma coisa com esses dados, não é só coletar, guardar e falar, pô, legal, tá aqui, né? Às vezes, para a auditoria, você acaba fazendo isso, porque a auditoria ela só precisa que você colete e armazene um dado por, sei lá, 5 anos. Mas a gente queria fazer segurança, a gente queria buscar eventos que fossem assertivos para encontrar evidências de algum ataque ou de alguma brecha, alguma vulnerabilidade sendo explorada. Tá? E aí surgiu a grande sacada da brincadeira, que era a correlação, né? A gente tinha todo um sistema para criação, para recebimento dos dados, para armazenamento dos dados, para tratamento dos dados, só que a gente ainda não tinha uma ferramenta para conseguir correlacionar os dados, né? Então, poxa, se aconteceu por exemplo, se uma máquina subiu o tráfego de rede dela, vou pegar lá pelo evento dos Zabbix, então subiu o tráfego de rede da máquina, começou a estourar esse tráfego na máquina, e junto com isso, sei lá, ela começou a se comunicar com milhares de sites para fora, começou a se comunicar com alguns IPs estranhos. Poxa, eu tenho que juntar essas duas informações e eu tenho que conseguir gerar um alerta para o meu SOC tratar, né? Então, foi aí que a gente acabou achando o Splunk e o Rank, né, para colocar nessa brincadeira. Eles são ferramentas, eles começaram como software livre, eles têm toda a licença, inclusive ainda possuem a versão Community, que você pode usar sem custo, mas eles também têm a versão Enterprise, né? E aí vem a pergunta, poxa, mas você estava indo para um caminho de usar só software livre, e por que você colocou uma ferramenta comercial no meio? Negócio precisa das coisas para ontem, né? Então, a gente falou, poxa, legal, vamos colocar Elasticsearch, vamos colocar o Kibana, vamos desenvolver tudo que a gente precisa. Vamos! Não, o negócio falou assim, cara, legal, lindo, mas eu quero semana que vem. E semana que vem não dava para fazer, não dava para a gente desenvolver, não dava tempo. Então a gente acabou chegando no Splunk e no Rank. Qual a grande vantagem que a gente teve com isso? O Splunk ele trabalha na camada real, na camada real-time ou near real-time. Então ele recebe os dados, ele indexa, ele tem uma busca rápida e ele tem uma série de ferramentas prontas, uma série de funções prontas para você gerar dashboards, para você já gerar os alertas, para você fazer toda a análise dos dados que você está recebendo. Então, isso foi uma vitória rápida para a gente. A gente conseguiu fazer essa implementação dessa peça em 2 meses, né? Então, isso foi a vitória rápida. E aí, a Splunk fez uma coisa que nos ajudou mais ainda. Ela lançou o Rank. O Rank é o Splunk para Hadoop. Então, ele se conecta nos nodes de Hadoop, ele consegue disparar os MapReduces lá dentro, e aí eu consigo fazer exatamente a mesma busca que eu faço no Splunk, eu faço exatamente a mesma busca no Rank, né? E o nosso ganho para o Rank é a pesquisa, é a análise forense, é a pesquisa de dados históricos, né? Porque, você não consegue, não vale a pena mandar tudo para real time, você tem custos envolvidos, porque tudo que você faz que é rápido, ele tem um custo maior, né? Então, a gente consegue os dois ambientes, para trabalhar dessa maneira. E a quantidade de entregas que a gente tem. Os alertas para a área do SOC, eu consegui fazer os atendimentos, consegui olhar o que está acontecendo na rede. E no Rank, tanto no Rank quanto no Splunk, os dashboards. No final, você tem que gerar uma visão, né? Você tem que gerar KPI, você tem que mostrar o entregável para o negócio. Então, isso agregou muito para a gente nesse momento. Aqui é um exemplo de algumas fontes que a gente tem, né, pensando só na visão de segurança. Então, IPS, Proxy Web, Firewall, ADs, o IDM, né, o FreeIPA. Todas as ferramentas de segurança que a gente tem. E tem um lado, como a gente atende instituição bancária, então a segurança é a necessidade do negócio. Então a gente consegue colocar muitas ferramentas para a gente conseguir trabalhar e proteger a rede, só que na hora de gerar a visualização disso é muito difícil, porque cada ferramenta tem um padrão, então
desenvolvedor A ele faz o log de um jeito, o desenvolvedor B faz o log de outro jeito, ambos mandam por syslog, mas nenhum atende o padrão 5424. Então, foram algumas das dificuldades que a gente teve na hora de fazer essa normalização. A gente falava assim, pô, é só eu te mandar o log por syslog. Beleza. Chegava lá, não era bem assim. Eu mandava o syslog, mas era um syslog totalmente diferente de qualquer padrão. Tá? E dessa forma a gente consegue, a partir desse recebimento dos dados no Open Bus, da análise que a gente faz, a gente consegue gerar o output para o nosso time de resposta a incidentes e a gente consegue segurar a galera de entrar lá no banco, que prevenir as fraudes. Além disso, a gente decidiu dar mais um passo, que também era uma necessidade. Quando você tem um alerta simples, eu tenho uma URL que eu suspeito que pode estar rolando data exfiltration, vazamento de dados, eu tenho que bloquear essa URL no meu proxy. E aí você imagina, poxa, milhares de URLs chegando, você tem serviços de inteligência que te enviam muitas informações, e tudo isso chegando, e você tem mais milhares de incidentes acontecendo no parque. E, cara, imagina uma equipe para você ficar só bloqueando o URL, imagina uma equipe para você ficar lá no IPS bloqueando o IP, imagina uma equipe, puta, teria que ser enorme, e não dá, né? Então a gente começou a pensar muito na automação. Junto com o Splunk a gente conseguiu fazer bastante disso, né? Então a gente consegue gerar um alerta, a partir do alerta a gente já roda um script, ou manda alguma coisa via API, manda uma informação, a gente consegue interagir com diversas ferramentas para gerar esses bloqueios automáticos. Agora, achei legal mostrar um pouco do nosso modelo de resposta a incidente, né? O modelo que a gente usa é baseado no NIST, a gente não inventou nada, tá? Então, é um modelo conceitualmente utilizado em N locais. Então, a gente tem basicamente 4 fases quando você fala de resposta a incidente. E para todas elas você precisa de muita informação, muito input de informação, tá? Então, todo esse projeto ele está trazendo um ganho absurdo para a empresa e para o negócio em si. Então, você tem o primeiro passo, que é a preparação. A preparação é onde você cria os alertas, você recebe os inputs de inteligência, você cria as monitorações da sua rede. Então, você tem um time que fica, cara, como alguém pode me atacar? Ou como que, se alguém se aproveitar de um Heartbleed, como que eu vou conseguir pegar isso acontecendo? Como que eu vou saber se alguém for lá bater no site do banco e exploitar um poodle da vida? Puxa, você tem que pensar nisso. E você tem que pensar da maneira mais absurda. E é aí que a gente consegue se preparar para o que vai vir, né? Então, esse estágio a gente consegue criar os alertas, gerir tudo isso, e a gente passa para a produção, entre aspas. É onde a gente vai conseguir detectar se algum evento acontecer, gerar alerta para isso, e com isso a gente tem a resposta ao incidente. Isso é um ciclo, né? Você sempre vai ter um incidente e você vai ter que ter a resposta. Na resposta, você vai ter que... o analista vai chegar, vai olhar, vai pegar os dados, vai ter certeza do que aconteceu. Houve um problema, havia uma vulnerabilidade, houve a exploitação. Puxa, seguramos o ataque na metade. Ele não conseguiu vazar com os dados, né? Mas a gente pegou tudo isso. No final de tudo isso, é mais informação que você gera, aliás, mais dados que você gera, né? Então, com todos esses dados, você chega no passo de forense, que é a análise pós-incidente. Então, você vai pegar toda essa informação, todos esses dados que você fez da sua resposta do incidente, e você vai ter que tirar suas lições aprendidas. E os IOCs, eu não sei se o IOC é uma palavra conhecida por todos, um termo conhecido por todos, mas é o índice de comprometimento de máquina. Então, dependendo do índice que você tem em uma máquina, você consegue fazer daí automações com isso. Dependendo do índice de comprometimento de uma máquina, você consegue automaticamente bloquear essa máquina, derrubar da rede, fazer N ações com diversas ferramentas. Como que a gente gera alerta? Eu falei um pouco disso. Então, a gente tem a necessidade. A gente tem um cara lá que fica pensando, imaginando, quase um time de marketing, cara. Você fica imaginando o que você pode fazer, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode criar, aonde você pode olhar, de onde você pode tirar mais informação, o que você pode juntar, é tipo brincar com Lego, né? O que mais que você pode juntar para criar esse castelinho diferente? O que você pode juntar para criar uma outra perspectiva da situação? Então, cara, é o trabalho mais gostoso do mundo.
você conseguir pensar em tudo isso, você montar tudo isso. Tá? E um outro input que acontece com muita frequência é a auditoria. Então, puxa, o banco é auditado o ano inteiro. Chega o auditor, senta do seu lado, estou vendo aqui que você tem uma lâmpada. Tenho. Você coleta logs dessa lâmpada? Não. Deveria. Aí vem uma cartinha, cara, tem que coletar log da lâmpada. Você fala, pra quê? Mas tem. E aí a gente tem todo esse processo que a gente passa. Né? Então, primeira coisa, a gente vai lá, coleta o log. A gente tem que trabalhar esse log. Tem todo o processo de normalização, entendimento. Às vezes é um log todo quebrado, você tem que consertar isso, arrumar, lá. E aí você chega nos logs processados. Então você vai ter tudo certinho, tudo bonitinho. Saber qual campo é o que você pode pegar dali, o que você joga fora. Né? Eventualmente a casca da árvore você joga fora. E com os logs de sistemas é a mesma coisa. Vai ter uma parte que você vai jogar fora. E isso, sei lá, uma palavra numa linha, você fala, é uma palavra, não faz a diferença. Só que quando você pensa em petabytes, faz muita diferença. Às vezes um espaço faz toda a diferença. Então, isso é uma parte do processo que ela é muito importante. E aí, depois disso, a gente cria o log, cria o alerta. Criar o alerta é a parte mais fácil. Você já tem informação, você já sabe o que você tem que ligar, você escreve a busca. É a parte mais fácil. Tá? Aqui é um exemplo de processo de melhoria, né? Um input que a gente acaba fazendo para processo de melhoria. Então, a gente gera algumas queries com buscas históricas para conseguir chegar a um ponto e falar assim, puxa, por exemplo, eu tenho ali dos event codes de Windows, se eu não me engano, é o 4625, que é aquele azul. Então, às vezes você chega e você fala assim, poxa, determinado evento, né, eu recebo um volume absurdo. O quanto eu tiro desse evento? Qual o retorno? Né? Qual o retorno desse investimento de armazenar esse evento em real time? O que ele está me trazendo de positivo? Numa dessa você fala assim, cara, não está trazendo nada. Então é um evento que você tira do real time e manda só para a sua camada histórica, e ele pode fazer a diferença um dia para fazer uma busca forense, alguma coisa, mas, cara, para o real time não vai. E aí você economiza. Né? Você economiza o dinheiro do negócio. Melhor do que trazer segurança para o negócio é não gastar dinheiro, cara. Então, é um exemplo do que a gente consegue fazer com essas buscas. Aqui é uma informação importante, né? Às vezes a gente pode ser até apedrejado, porra, você está pegando software livre e você está fazendo dinheiro em cima. Não, cara, calma. A gente faz isso, a gente gosta muito disso, mas a gente também busca trazer o retorno para a comunidade. Né? Então, a Produban hoje ela é sponsor de todos esses projetos. Né? Ela ajudou também, N projetos. Todo projeto que a gente acha que é legal, que a gente começa a usar, a gente sempre entra nesse âmbito de tentar ajudar, tentar doar, tentar contribuir mais do que só com a informação. Né? Além de tudo que a gente fez do Open Bus também está no GitHub. Né? Então, o link está ali embaixo, no rodapé da página. É legal, se alguém quiser... Puxa, eu vi uma peça de código que esses caras usaram que achei legal, achei do caralho. Entra lá, pega. Né? É uma forma da gente conseguir contribuir com toda a contribuição que a gente recebeu, com todos os dados que a gente recebeu. Tá? Dá para montar todo o ambiente que a gente colocou, 100% dos códigos estão dentro do GitHub. Então, está disponível para todos baixarem, a gente também está disponível sempre para conversar aí e discutir a respeito da arquitetura, da solução, a quantidade de máquinas que a gente utilizou para fazer isso também, e colocar toda essa engrenagem aí para funcionar, esse monte de peças que a gente uniu, colocou junto para criar aí um ecossistema gigante que estamos usando hoje para monitoração e para monitoração de métricas, para monitoração de segurança, mas que pode ser utilizado aí para N coisas, tá? Para o negócio, para a própria tecnologia. Assim, é um mundo de informações aí que a gente tem para tratar.
Aqui a gente colocou os links da maioria do material que a gente usa, da maioria de todos os softwares que a gente usa, para até ajudar a guiar. Se tiver alguém que, estou entrando nesse mundo, estou querendo começar a trabalhar com Big Data, por onde eu começo, onde que eu acho? No Google. Né? Então, além do Google, a gente colocou os links diretos aqui, cara, para facilitar mais ainda. Tá? E é isso, pessoal. Aqui tem nossos contatos. Né? Se alguém quiser trocar uma ideia, puxa, vi uma peça que você fez, eu também usei, tipo, tem muita discussão que a gente mesmo acabou criando durante o evento, né? Tipo, a gente usa Storm, puxa, viu Spark, e agora o que é melhor? Então a gente acaba entrando nessa discussão e isso é extremamente saudável, tá? A gente convida vocês, se vocês quiserem, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, porque a melhor maneira da gente criar um projeto foda é essa, cara. A gente conseguir trocar informação, a gente conseguir trocar experiências e a gente vai conseguir montar algo próximo do melhor, né? Se não for o melhor, pelo menos algo muito próximo disso. A gente testou umas 500 peças antes de chegar aí também. Tivemos um puta de um retrabalho, um monte de coisa, porque ou você tem que ver muito o que vai atender melhor a sua necessidade, né? Você tem um mundo de informações ali para tratar, todo dia surge uma peça nova que pode ser promissora, bastante promissora, então esse processo de decisão aí não é tão simples também. Tem peças que são muito semelhantes, só que a gente tem que ver a nossa real necessidade, porque elas são semelhantes, mas cada um tem uma função que é mais específica, então ela é melhor em uma coisa, pior em outra, então isso é importante para ter a necessidade. E é isso aí, pessoal. Não sei, alguém tem alguma dúvida que queira... Olá, primeiramente obrigado aí a apresentação aí que vocês trouxeram, é bastante interessante, é difícil instituições ligadas a bancos trazer tantas informações internas do que foram feitas. Na camada de apresentação, vi que vocês usaram o Kibana, vocês usaram mais alguma coisa para a camada de apresentação, para visualização de dados, gráficos, enfim, visualizadores, para facilitar a tomada de decisão? A gente optou, hoje está com o Kibana, né? Por estar vindo junto com os dados do Elasticsearch, mas a gente já provou algumas outras, tá? Tem um cara que dá para você formar vários gráficos bem legais também, que é o próprio Grafana, e tem N outras peças aí que podem ser utilizadas. Para front-end de eventos, quer dizer, a gente identificou algum desvio e mandou um evento, a gente tem um sistema que foi desenvolvido internamente, que a gente chama de portal da monitoração, e é onde o pessoal faz toda a gestão lá dos alertas que chegam, tá? Então, o evento chega lá, a partir do Big Data, crava a informação lá dentro do front-end e segue para atuação dentro do time da operação. Então, tem o Grafana, que a gente chegou a usar, tem o Graphite, que foi uma das peças também que possibilita que você visualize os dados, e tem N outras, né? Você pode colocar o Solar com o Rio, então tem bastante peça bem parecida. Hoje o Elasticsearch aí é a que está atendendo melhor a gente. Desculpa, só para complementar. Só queria complementar a resposta. O problema que a gente tem é, sobretudo, o usuário final. Ele não quer trocar a sua ferramenta de visualização de dados. Então, na verdade, a camada do serviço serve para apresentar esses dados. Então, temos de tudo. Temos de produtos comerciais, tipo Tableau, até ferramentas livres tipo R, até carga un banco de dados tradicional para fazer consultas SQL. Na verdade é que por proxecto, porque nós temos un problema de educação do usuário final para começar a usar esse tipo de novas tecnologias. Okay. Bom dia a todos. Eu não sei se vocês podem assim, falar por alto qual que seria mais ou menos o volume médio de eventos que vocês recebem por dia, em termos de, sei lá, gigabytes, terabytes, petabytes,
e se vocês usam a versão padrão do Hadoop ou se vocês usam uma distribuição Hortonworks, por aí. A gente não está com 100% das informações dentro do nosso ambiente, mas a gente já está recebendo bastante evento. A gente já está chegando a picos de 20 mil TPS. E pelo fato da informação estar serializada em Avro, compacta muito mesmo o dado e bem diferente do TXT-Plan, né? Então a gente está gravando hoje aproximadamente 200 ou 300 gigas por dia. A gente está com cerca de 30% do nosso ambiente, tá? E quanto à distribuição do Hadoop, a gente fez alguns testes com a distribuição nativa, tentamos montar alguma coisa em cima dessa distribuição, ter fazer um deploy mesmo de todo o ambiente, a gente fazer um administrador, acabou não indo para frente. Fizemos alguns testes com Hortonworks e a gente está usando a versão da Cloudera hoje para fazer o manager do Hadoop. Okay? Mais alguma pergunta? Acabou o tempo? Bom, queria agradecer a todos aí. Para a gente está sendo bem legal estar aqui, está sendo muito prazer e obrigado. Se a gente tiver alguma dúvida, é só procurar a gente aí que a gente conversa ou pode passar por e-mail também. Fique à vontade aí, beleza? Obrigado.